Muito interessante, você falou do potencial do agro, né? Você pega a expectativa da OCDE, é que a demanda por alimentos ela aumente aí 20% em 10 anos, em uma década, né? Aqui no o Brasil, ele tem potencial para alimentar 1/4 da humanidade, né, usando menos de 2%, na verdade 1,7% da superfície do planeta, exatamente como a sua fonte colocou. E a previsão é que a população humana ela continue aí crescendo e bata a marca de 10 bilhões de pessoas até 2050. Né? Então, olha a quantidade de gente para alimentar. E esse exemplo que você deu da pecuária bovina, que a gente está no Brasil migrando de um modelo de pecuária extensiva para pecuária semi-intensiva, é verdade. Porque em 10 anos, se você pegar os números de 1996 a 2006, as áreas de pastagem, elas diminuíram 20%. Só que a produção de carne aumentou 120%. Ou seja, não existe, é falsa essa dicotomia entre sustentabilidade e desenvolvimento do agronegócio. E é muito importante a gente falar que o Brasil ele preserva 2/3, né, da sua vegetação nativa, da sua cobertura vegetal, e de fato, não é por causa dos erros do passado de outras nações que nós temos que errar também, mas a Europa tem apenas 25% da sua cobertura vegetal preservada, os Estados Unidos 14% e a China 17%. Para mim, a questão mais sensível, no caso da divulgação desses números, é a discussão em torno do Fundo Amazônia, né? Que é aquele para qual Noruega e Alemanha contribuem com doações superiores a $1 bilhão para a preservação ambiental. Agora, qual que é o problema? E aqui eu recomendo ao ouvinte que ouça, que assista a entrevista do ministro Ricardo Salles para o Jornal da Manhã hoje. Em primeiro lugar, ele fala que os números de junho, de fato, eles refletem um fenômeno sazonal, que é essa questão das nuvens. Então você tem um acumulado de desmatamento que só é percebido nessa época do ano. E não só isso, os números, por exemplo, de 2016 são ainda piores, né? Então o ponto é o seguinte, o que ele diz? Essa doação para o Brasil deveria ser de livre disposição dos recursos, até porque esse dinheiro é depositado em banco público, né, no BNDES. E ele tem um problema a questão do governo brasileiro é com o sistema de governança desse fundo, porque só 1/3 do poder de decisão está nas mãos do governo, que em última análise é o beneficiário da decisão, certo? O resto está na sociedade civil, outros órgãos, esse tipo de coisa. Só que mais da metade dessa verba, ela vai para contratos com ONGs que não necessariamente estão alinhadas com as políticas de meio ambiente do governo. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você tem uma ONG financiada pelo Fundo Amazônia que pregue, por exemplo, o aumento das áreas reservadas a indígenas. Ora, esse governo ele foi eleito com base na premissa de que não vai ceder 1 centímetro a mais em reservas indígenas. Então, é esse tipo de questão que está em discussão aqui, que é, em última análise, uma questão de soberania. Por enquanto, a gente ainda não perdeu o fundo, as negociações estão indo razoavelmente bem, segundo o ministro, embora o tom da retórica esteja elevado. Vamos torcer para que seja um caso, como foi o do acordo do Mercosul com a União Europeia, em que a retórica estava inflamada, mas um acordo foi possível.